Bom dia, jovens. A paz do Senhor. Nós chegamos hoje na lição de número 7, que vai nos mostrar um pouco sobre a história de Paulo, que ele é exemplo de liberdade, ele é, porque a palavra de Deus ela não muda, ela se renova a cada manhã. E nós podemos pegar a história de Paulo como um exemplo para as nossas vidas atuais e entender que ele foi um belo exemplo de liberdade para nós, né? E nós vamos estudar um pouco sobre a história dele, vamos entender que ele evidencia que tem todo o direito de exigir algo dos coríntios, que ele foi o agente de salvação para os crentes daquela localidade, que ele recebeu o apostolado de maneira diferenciada dos demais que ali integravam. Aqueles crentes que eram beneficiários de Paulo, eles eram seus devedores, mas a gente estudando e analisando a lição, a gente entende que Paulo, ele abriu mão dos seus direitos a fim de ser um exemplo de liberdade e de renúncia para aquela igreja. A lição, ela vem com 3 objetivos, que é a gente atestar a autenticidade do apostolado de Paulo, entender que vale a pena abrir mão de alguns direitos em prol do reino de Deus e aprender com o exemplo de liberdade e renúncia de Paulo. Paulo, ele era um homem livre, mas assim, não para fazer o que ele bem quisesse, não para fazer a vontade dele. Ele era livre, mas não com esse objetivo. Ele era livre para usar todos os direitos que ele tinha como apóstolo de Cristo. A gente vê aqui na lição a verdade prática, qual era o compromisso que ele tinha e qual é o compromisso que pode ser aplicado sobre as nossas vidas nos dias de hoje, que o compromisso com o Evangelho é maior do que qualquer direito pessoal, meu, seu. O compromisso com a obra, com a propagação do Evangelho, a propagação do amor de Cristo, ele tem que ser bem maior do que a minha vontade, do que a sua vontade. Amém? Então, nós vamos estudar sobre a autenticidade do chamado, a autenticidade dos direitos, a autenticidade de liberdade, os direitos, a renúncia, né? Não, então, nós vamos estudar de uma forma bem resumida, porque estamos de uma forma diferente na nossa classe, na nossa EBD. Nós vamos abordar um pouquinho de forma bem resumida. Paulo, ele vem nos mostrar, através da sua pessoa, o princípio exposto, abrindo mão voluntariamente dos seus direitos pessoais de apóstolo para não prejudicar o progresso do Evangelho de Cristo. A Bíblia nos revela, nos ensina no Antigo Testamento e no Novo Testamento que aquelas pessoas que se dedicam à proclamação da palavra de Deus, eles devem ser sustentados por aqueles que desse trabalho recebem bênçãos espirituais. Vem nos mostrar que as pessoas que se dedicam, né, 24 horas, há muitas pessoas hoje que abriram mão da sua profissão, que abriram mão da sua vontade, que renunciaram às suas certas regalias que possuíam, né, certas vontades, em prol do reino de Deus, em prol do Evangelho, em prol da propagação do reino.
que buscam, né, fazer a vontade de Deus, a Bíblia vem nos mostrar e nos respaldar, né, que essas pessoas que se dedicam a isso, que tenham recursos, né, para que sobrevivam do Evangelho. Infelizmente, nos dias atuais, há muitas pessoas que interpretam esses versículos que nos dão respaldo de forma equivocada, né? E aí, para citar um exemplo, em Belém, na congregação uma congregação que a gente passou, um jovem, pai de família, acho que ele deveria ter menos de 40 anos, ele simplesmente deixou o emprego dele porque ele quis deixar, né? E ainda disse que fez prova com Deus, passou por um processo de assalto, eu acho que vindo de um trabalho para casa ou de um trabalho para o outro, eu não me lembro bem, mas ele fez prova com Deus, essas são as palavras dele, e disse ao Senhor que se ele passasse mais uma vez por um processo de assalto, ele ia largar o trabalho dele para sobreviver só do Evangelho. E assim ele fez. Impossível você não ser assaltado em Belém do Pará mais de uma vez. E infelizmente é a realidade do nosso país, é a realidade do nosso estado, né? Lá em Belém, do nosso estado do Pará, a criminalidade. E é muito comum, infelizmente, o trabalhador passar por 2, 3 assaltos em um período de um ano, intervalo de meses. E isso aconteceu com ele e ele simplesmente desistiu de trabalhar, entregou o lugar e ficou sobrevivendo da obra numa igreja de templo alugado e inventava campanha em cima de campanha do envelope, com o objetivo apenas de arrecadar dinheiro, brincando com a fé da igreja, dos irmãos, né? Testando a fé dos irmãos, fazendo com que os irmãos depositassem dinheiro nos envelopes e ele ficava com dinheiro. Então, infelizmente, assim como ele, há muitas pessoas que têm sobrevivido disso, de forma equivocada, usando a palavra de Deus. Mas isso cabe ao Senhor julgar no dia lá do juízo final, né? Não cabe a nós, mas é só um parêntese aqui para a gente entender sobre essa questão da questão do viver do Evangelho, né? Há respaldo bíblico para aqueles que fazem a obra com amor, que se dedicam de forma honrosa, de forma amorosa, com o coração aberto de verdade, não com segundas intenções. Aqui, mais adiante, Paulo vem nos mostrar que ele se fez servo de todos. Paulo se refere à sua própria pessoa como exemplo de abnegação por amor ao próximo, renúncia que ele faz, né, aos seus próprios direitos em consideração às convicções dos outros, a fim de não limitar seu ministério nem estorvar o evangelho. Isso não significa que Paulo transige com os princípios cristãos, nem que procura agradar os outros, visando a conquistar a sua estima.
O que ele afirma é que está disposto a conformar-se com os padrões e convicções das pessoas a quem está disposto a ajudar, contanto que não haja violação dos princípios cristãos. Paulo entende que se ele ofende as pessoas por desconsiderar as convicções delas, seu ministério pode ser gravemente prejudicado entre as mesmas. Mais à frente, a gente vê a questão do prêmio que se recebe por renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus na propagação do Evangelho. O prêmio aqui tem a receber, que Paulo tem a receber e que a cada um de nós tem a receber, é a coroa incorruptível. E isso se refere à vitória de obtermos a salvação eterna, o alvo precioso da vida cristã. Esse alvo somente podemos atingir abrindo mão de alguns dos nossos direitos por amor ao próximo, renunciando às coisas que nos eliminariam da corrida espiritual. E mais à frente a gente vê que Paulo ilustra o princípio de que se alguém deixa de exercer seu autodomínio e abnegação e o amor ao próximo, ele mesmo será rejeitado por Deus, mesmo sendo um pregador do Evangelho. Correrei de tal maneira que não alcançarei. E mais à frente ele fala que ele mesmo, aqui, que eu mesmo não venha ficar reprovado. Esta expressão encerra a ideia de ser reprovado em prova, de ser rejeitado. Paulo emprega esse mesmo termo em 2 Coríntios 13, versículo 5, onde declara que Cristo não habita naqueles que são reprovados. Paulo não se refere meramente à perda de um galardão ministerial. O que ele reconhece é a possibilidade de deixar de obter o prêmio da salvação final, se ele deixar de viver uma vida santa, de exercer o autodomínio e de suportar sofrimentos por amor a Cristo. E a gente entende que a história de Paulo é um exemplo muito importante para nós, para sermos para colocarmos em prática, né, o exemplo de Paulo, para fazermos a vontade de Deus e não a nossa vontade. Que a gente precisa entender que a vida cristã ela não é regida somente pelos direitos, mas pelas renúncias desses direitos em favor do Evangelho. Que nós possamos entender esta palavra, né? Renunciar à minha vontade, renunciar ao meu eu, porque cada um de nós tem um propósito e cada um de nós tem um chamado, um propósito de vida. Então, que através da vida do exemplo de Paulo, que foi um exemplo de liberdade, que é um exemplo de liberdade para nós, que está registrado na palavra, que nós possamos colocar em prática todos os dias, né? Renunciar à nossa vontade, fazer a obra com amor, não esperar recompensa do homem, né? Esperar que sejamos reconhecidos pelo homem, não, essa não é a vontade de Deus. E nem fazermos com segundas intenções, eu vou fazer porque eu quero que Jesus me abençoe, não. Nós devemos fazer com amor,
né? As bênçãos, as recompensas, elas virão como consequência. Então, tudo que fizermos com amor, pelo reino, certamente nós receberemos o galardão que nós possamos colocar em prática. Dia após dia, o exemplo de Paulo, né, em nossas vidas, que foi um exemplo de liberdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê uma semana de vitória e de bênção. Em nome de Jesus, obrigada por estar até aqui. Amém.